Graça e paz, meus irmãos. Peço por gentileza que você abra comigo a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, do versículo 24 ao 29. E hoje, com a graça de Deus, concluiremos esse segundo capítulo dessa epístola. Nós vamos perceber nesse texto dois antídotos contra os falsos mestres. Com a palavra de Deus em punho, vamos à leitura. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhe estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, mais uma vez diante da Tua santa palavra, lhe suplicamos, tenha misericórdia de nós, nos auxilie, faça com que as verdades presentes nesse texto fiquem gravadas em nossa mente, no nosso coração e nos ajude a cuidar dos nossos ouvidos, do nosso coração e a nos preparar para não sermos enganados por falsos mestres que estão espalhados por todos os cantos. Nos ajude, Senhor, a ter no final desse sermão, a ter uma visão elevada da Tua palavra, uma visão elevada do Teu Santo Espírito, reconhecendo que a parte de Tua palavra, de Teu Santo Espírito, nós sim sucumbiremos e cairemos nos engodos dos falsos mestres. Essa é a minha oração, a qual eu faço por mim e por meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Meus irmãos, na semana passada, João, ele nos alertou, ele emitiu um alerta contra os falsos mestres. Ele nos colocou em alerta. Ele nos disse que nós estamos vivendo já a última hora. E como vimos na semana passada, essa última hora é aquele período que começou a contar com a encarnação de Cristo, começou a contar com o dia que o Senhor Jesus pisou nessa terra. E essa última hora vai terminar quando? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar. Então João nos mostrou que por estarmos vivendo nessa última hora, nós devemos acionar um sinal de alerta. Por quê? Porque João nos disse que essa última hora é marcada por anticristos, que são falsos mestres. Essa é a maneira de João chamar os falsos mestres daquele tempo. Ele os chamava de anticristos. Por quê? Porque eles eram propagadores de doutrinas de demônios. Na semana passada também nós vimos que João apresentou as características desses falsos mestres, tais como, por exemplo, o abandono da Igreja de Cristo, a ausência do Espírito Santo, que João chama de unção. Nós vimos também que os falsos mestres, eles não têm o conhecimento salvífico, eles tinham um conhecimento gnóstico lá, como o gnosticismo defendia, que era necessário um conhecimento especial e secreto, mas eles não tinham o conhecimento do verdadeiro evangelho que salva o homem. E também vimos que eles negam a sã doutrina, negam a ortodoxia. Vimos que nós vivemos em uma era de vozes abundantes, de opiniões baratas e de mensagens muito atraentes que tentam afastar os filhos de Deus do caminho da luz. Aprendemos também que, assim como nos dias do apóstolo João, os falsos mestres, eles continuam espalhados por todos os cantos. Eles estão assim infiltrar nas igrejas, distorcendo a verdade, relativizando o evangelho e tentando desviar o coração dos filhos de Deus. Diante desse cenário terrível apresentado por João na semana passada, de que estamos nos últimos tempos, que estamos na última hora, e a última hora é marcada pela presença de falsos mestres que estão por todos os lados, distorcendo a sã doutrina, enganando até mesmo muitos crentes. Então, diante de tudo isso, nós precisamos responder uma pergunta essencial: como podemos permanecer firmes?
A pergunta que você faria para João, diante daquele alerta da semana passada é: tá, João, entendi, mas e agora? Como nós permanecemos firmes? O que nós precisamos para não sermos enganados pelos falsos mestres, já que eles estão por todos os lados? Estão espalhados por aí, estão na TV, estão em todos os lados. O que é que nós temos que fazer? E no texto de hoje, o apóstolo João vai nos apresentar 2 poderosos antídotos contra os falsos mestres. 2 poderosos antídotos que nos ajudarão a perseverar, na verdade do Evangelho, que nos ajudarão a viver no mundo saturado de falsos mestres, sem se contaminar com eles. O primeiro antídoto que João vai nos apresentar é a permanência no santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro antídoto. O segundo antídoto que nós vamos ver é a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que habita em nós. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a discernir a verdade do erro. É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente e fortalece a nossa fé. E quando a palavra de Deus e o Espírito Santo operam juntos na nossa vida, isso forma um escudo imbatível contra os falsos mestres, contra os ensinos dos anticristos. O Espírito e a palavra, então, nos guardam, nos instruem, nos protegem e nos mantêm ligados ao próprio Cristo. Hoje, portanto, meus irmãos, nós vamos refletir sobre esses 2 importantes antídotos divinos que foram nos dados para que nós estejamos preparados, fortalecidos e vigilantes contra qualquer forma de engano espiritual. Vejamos então os 2 antídotos. O primeiro antídoto apresentado por João, nos versos 24 a 25, é o poderoso Evangelho. Veja aí. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez. Veja como o versículo 24 começa. João diz assim: cuidem. Cuidem com o quê? Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. E aí você precisa fazer uma daquelas perguntas que nós aprendemos no curso de hermenêutica. O que João quis dizer com isso? Que mensagem é essa que os leitores de João ouviram lá no princípio e nós também ouvimos aqui e precisamos permanecer nela? O que é que os crentes de lá, nos dias de João, ouviram e nós também e precisamos permanecer? O que eles ouviram desde o princípio foi o poderoso Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pregado pelo próprio João. João, quando esteve num período ali em Éfeso, ele pregou o Evangelho àquelas pessoas. O poderoso Evangelho. E é o poderoso Evangelho que tornou aquelas pessoas em crentes no Senhor Jesus Cristo. Porque quem são os crentes? Os crentes são aqueles que foram salvos quando ouviram o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Quando nesse momento em que ouviram o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, o Espírito Santo operou no coração dessas pessoas de forma poderosa. E assim, eles se tornaram novas criaturas. Lembra que o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo ou a palavra de Cristo? Então a fé que nós temos hoje, ela teve início quando nós ouvimos lá no princípio da nossa fé o santo Evangelho de Jesus Cristo e o Espírito Santo operou no nosso coração concomitantemente e então nos tornamos novas criaturas. Desse modo, meus irmãos, o que os leitores de João e nós aqui dessa igreja ouvimos no início da nossa fé foi aquela mensagem que nos prometia perdão para os nossos pecados, que nos prometia salvação, redenção e vida eterna, o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, João está nos dizendo que se nós permanecermos no Evangelho, permanecendo assim unidos ao Pai e ao Filho, nós teremos a promessa da vida eterna e com isso estaremos imunes aos falsos mestres. O alerta de João deve também soar como um alerta para nós, pois podemos começar muito bem. Esses irmãos aqui que receberam essa carta lá em Éfeso, eles começaram muito bem. Mas com o passar do tempo, essa igreja começou a dar ouvidos aos falsos mestres. E isso pode acontecer conosco, porque nós também começamos bem. Nós estamos indo bem.
Desde 2011, 2012, quando essa igreja surgiu, em abril, dia 29, nós não tivemos problemas com falsos mestres. Mas isso não garante que não venhamos a ter no futuro. Isso vai depender do quê? Do alerta de João. Igreja Batista Reformada. Cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. O Evangelho. Estamos correndo bem. Mas se não permanecermos no Evangelho, vai acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu com quase todas as igrejas do Novo Testamento. Igrejas que foram plantadas por apóstolos que estavam com Jesus, como no caso de João. A igreja da Galácia também é emblemática nisso. Veja o que o apóstolo Paulo disse para aqueles irmãos que começaram muito bem. Inclusive, lá no capítulo 5, versículo 7, Paulo diz assim: ei, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Vocês estavam numa maratona, vocês estavam lá na frente correndo bem, mas de repente vocês pararam de obedecer à verdade. Por quê? Veja o alerta que o apóstolo Paulo deu lá em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 9. Veja como o evangelho é essencial. Por que aquela igreja era uma igreja gentílica, não era uma igreja de judeus? Era uma igreja de pessoas que não eram judeus. Mas, apesar deles terem ouvido o santo evangelho de Paulo, quando na sua primeira viagem missionária passou por aquela região, Paulo pregou o evangelho genuíno, puro, diante deles. Eles ouviram, eles creram que a salvação é somente por meio da graça, não é por meio das obras, é por meio da fé. E aí, passou um tempo, depois que Paulo saiu, falsos mestres judaizantes entraram no meio da igreja e começaram a dizer àqueles irmãos: olha, tudo bem que vocês creem em Jesus e tem que crer mesmo, mas isso não basta. É preciso mais alguma coisa. Então, todo mundo que falar para você que você precisa de Jesus e mais alguma coisa, Jesus mais as suas obras, Jesus mais a sua obediência, para você ser salvo, pode jogar fora, é falso mestre. O Evangelho, ele salva graciosamente. E esses irmãos que ouviram tudo isso, agora estavam se voltando para a obediência da lei, mesmo não sendo judeus. E aí Paulo então diz, aí no texto que está diante de vocês: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente. Veja, rapidamente eles abandonaram a mensagem que eles ouviram desde o princípio, o Evangelho. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro Evangelho, que na realidade não é Evangelho. E aí Paulo diz assim: o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Esses que estão perturbando são os falsos mestres. Eles pervertem o Evangelho de Cristo. Agora, veja o que Paulo diz. Veja como o Evangelho é fundamental e essencial para uma igreja. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, daquele que foi pregado pelos apóstolos, que seja amaldiçoado, ou anátema. Se alguém pregar um evangelho diferente do que nós temos na palavra do Senhor, a Bíblia manda nós chamarmos essas pessoas de amaldiçoadas, porque é isso que são palavras registradas aqui. Paulo continua, como já dissemos, e agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Meus irmãos, a permanência no Santo Evangelho é uma poderosa arma contra os ensinos dos falsos mestres. Porque a falsa doutrina, ela só prolifera em ambiente onde o Evangelho ou é desconhecido ou é menosprezado. Onde o Evangelho ele é respeitado, honrado, ensinado, propagado, falsos mestres não encontram espaço ali. Pode entrar falso mestre que quiser dentro de igrejas assim, que logo eles sairão, porque não suportarão ouvir a verdade. Porque o Evangelho é como uma criptonita para os falsos mestres. Repele os falsos mestres. Os falsos mestres, eles não estudam a palavra de Deus. Eles nem se importam com isso. Porque seu interesse final não é ensinar a palavra de Deus. Seu interesse final é manter a sua sinagoga de Satanás debaixo do seu domínio, para que assim ele possa extorquir, tosquear o seu rebanho até a última gota.
ensinando as suas falsas doutrinas. Falso mestre só se dá bem em ambiente onde as pessoas não estudam a palavra de Deus. Porque onde as pessoas conhecem a palavra de Deus, essas pessoas não acreditarão ali nas falsas doutrinas, nem tampouco permanecerão ali nessa sinagoga de Satanás. O apóstolo Paulo chama as igrejas com falsos evangelhos de sinagogas de Satanás. Essa não é uma expressão minha. Para um falso mestre, qualquer um do seu rebanho que deseje estudar a palavra de Deus, esse passa a ser uma terrível ameaça para ele. Experimente chegar ali para o seu pastor e pergunte para ele assim: posso estudar teologia? Posso estudar a Bíblia? Estou querendo estudar a Bíblia, eu quero um sermão mais bíblico aqui na igreja. Se você falar para ele que você quer estudar a Bíblia, ele vai dizer para você logo o seguinte: não, você não deve estudar a Bíblia. Sabe por quê? 2 Coríntios 3, versículo 6 diz que a letra mata e o Espírito vivifica. A letra é a teologia. Nós temos que viver pelo Espírito, nada de estudar. Não leia muito a Bíblia não, porque a Bíblia é letra, e a letra mata. Bem, nós sabemos que esse texto não tem nada a ver com o estudo teológico. Letra aqui no contexto é a lei, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, de fato, nos apresentam como indesculpáveis diante de Deus, porque nós violamos a lei de Deus. Por isso, a lei mata. Essa letra da lei nos mata. E o Espírito, que traz a salvação pela graça, traz vida. Essa ideia de Paulo tem nada a ver com isso. Mas é assim que o falso mestre vai agir. É dessa forma. Ele vai dizer para você que você não pode estudar. Por quê? Porque o estudo é uma ameaça para ele. Porque logo você vai começar a questionar. Logo você vai levantar questões acerca das besteiras que ele fala no púlpito. Você vai perguntar, mas onde está isso na Bíblia? Logo você vai perguntar para ele, por que você falou isso, sendo que a Bíblia vai em outro caminho? E aí ele vai se levantar contra você, usando aquele escudo que eu apresentei para vocês na semana passada. Não toques no ungido do Senhor, eu sou ungido. Quem é você para falar assim comigo? Eu sou profeta de Deus, eu sou seja lá o que for. É assim que o falso mestre se protege. Ele não consegue rebater a palavra de Deus, porque ele é inimigo da palavra de Deus. Irmãos, o fato é que se nós não permanecemos no Santo Evangelho, eu repito, nós vamos se tornar susceptíveis ao engodo de falsos mestres. Voltamos para o exemplo dos irmãos da Galácia. A igreja da Galácia era interessante. A primeira igreja foi a primeira igreja fundada por Paulo, na primeira viagem missionária. Galácia é uma região, tá? Várias igrejas ali. E veja o que estava acontecendo ali. Eles entenderam que a salvação é pela graça, como eu disse, mas não permaneceram no Evangelho. Não permaneceram na mensagem ensinada por Paulo. E aí então Paulo vai dar uma exortação muito dura lá no capítulo 3, versículo 1 até 5. Ó Gálatas insensatos, insensatez, você ouvir o Evangelho, aprender o Evangelho e andar na contramão do Evangelho, é insensatez, você ouviu que a salvação é pela graça, mas você preferiu correr atrás das obras, era isso que estava acontecendo lá. Aí Paulo diz assim, quem os enfeitiçou? É como se os falsos mestres trocassem aquelas flautas em que aquelas serpentes hipnotizadas, elas levantam dançando. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles irmãos. Eles ouviram as trombetas dos falsos mestres, o tocar de flauta dos falsos mestres, o canto da sereia, e foram seduzidos. E aí Paulo diz assim, não foi diante dos vossos olhos que Cristo Jesus foi exposto como crucificado? Paulo está bravo aqui, né? Eu não expus Jesus Cristo diante dos olhos de vocês. Ou seja, a mensagem que eu preguei para vocês foi como se vocês pudessem ver Cristo crucificado, de tão clara que foi a mensagem. Vocês viram Cristo na cruz. E esse Cristo na cruz é Ele que salvou vocês. E aí Paulo pergunta para eles, eu tenho uma questão para vocês, eu quero saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Veja, ouviram o Evangelho. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Se é que foi inútil,
Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Veja o que aconteceu com essa igreja. Se afastaram do genuíno evangelho que eles ouviram de Paulo, e assim abriram espaço para os falsos mestres. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo ali estava enfrentando o que? Falsos apóstolos, que segundo ele, olha as palavras, eram obreiros fraudulentos, desonestos, que enganavam o povo de Deus. Alguma semelhança com os apóstolos que nós vemos por aí? Não há nada novo debaixo do céu, diria Fábio. Na carta de Timóteo, Paulo orienta a Timóteo a como lidar com os falsos mestres. Como lidar com os falsos mestres? E aí Paulo vai dizer a Timóteo como que ele tem que fazer. Na semana passada, nós vimos que muitas igrejas do Novo Testamento foram escritas, claro, para refutar falsas heresias, a combater falsos mestres. E aí Paulo, em 2 Timóteo, ele está escrevendo a sua última carta. Ele já está no corredor da morte, está na antessala da morte, logo ele vai partir, ele vai morrer, ele sabe disso. Ele está escrevendo uma carta de despedida para Timóteo, dando orientações finais, porque depois disso realmente Paulo morreu. E aí, nas palavras finais de Paulo, capítulo 4 de 2 Timóteo, é o fim da carta, ele está encerrando a carta, e ele vai falar com Timóteo de forma tão bonita, tão solene, porque ele está dando as suas últimas palavras, e últimas palavras são aquelas palavras mais importantes que você quer dar no final da sua vida. Você está no leito de morte, você quer dar as últimas palavras, e você não vai desperdiçar esse momento falando nada com nada. E veja o que Paulo disse. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Que coisa solene e bonita. Na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo, aquele que vai vir julgar os vivos e os mortos, diante deles, que eu solenemente os exorto. Qual é o exorto? Qual é a exortação de Paulo para Timóteo? Veja aí, pregue a palavra. Eu vou morrer, eu vou partir, mas se tem algo que eu quero que você guarde na sua mente, no seu coração, pregue a palavra. É a coisa mais importante que você, Timóteo, como pastor nessa igreja, pode fazer, pregar a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, claro, pela palavra, corrija, claro, pela palavra, exorte, claro, pela palavra, com paciência e doutrina, palavra. E aí, então, Paulo diz assim, olha, Timóteo, virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Veja, ajuntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, tem dó das pessoas que estão nessas igrejas que são enganadas pelas pessoas. Dó dessas pessoas? Por que temos dó dessas pessoas? Elas não estão sendo enganadas. Elas estão se enganando. Elas estão juntando para si mestres segundo os seus próprios desejos. Por que essas pessoas estão nesses lugares? Porque estão sendo enganadas? Porque estão se auto-enganando. Elas vão nesses lugares porque os falsos mestres falam exatamente aquilo que elas querem ouvir. O que elas querem ouvir? Aquilo que mexe com o seu ego, aquilo que as coloca para cima. Essas pessoas querem ouvir promessas vazias, promessas que nunca foram feitas para essas pessoas. Promessas que jamais se cumprirão, porque não são promessas divinas. Aí Paulo diz aqui que eles se recusarão a dar ouvidos, os crentes, em um determinado tempo, recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Vão abandonar a verdade e vão voltar para mitos. Deixa eu contar uma história que eu vivi logo no começo da minha conversão. Eu devia ter uns 16 anos nessa época, eu era novo na fé, não entendia muita coisa da Bíblia ainda, estava engateando, dando os meus primeiros passos, mas eu tinha 2 amigos que andavam comigo e um deles entendia muito bem de Bíblia. Conhecia muito bem a Bíblia. Era um bom mestre, um bom professor que dava até aula melhor do que alguns professores lá da escola bíblica da igreja que eu ia. Ele era muito bom, conhecia muito a Bíblia e eu andava muito com ele. E aí a igreja foi com os jovens da igreja, tinha um monte de jovem lá. Os jovens foram convidados para ir em uma outra igreja onde ia ter uma campanha. E a propaganda era que havia um homem que tem o dom de ver as coisas. Não sei o que ele via, mas era o que estava na propaganda, o dom de ver as coisas. Os jovens foram.
E aí nós estamos lá, e aí, em determinado momento, esse missionário, é assim que ele se autodenominava, ele apontava o dedo para alguém e dizia, levanta aí, e falava algumas coisas para as pessoas, ia falando, não sei o quê, não sei o quê. Eu não lembro nada, eu só lembro que ele falou para essa jovem da igreja. E aí chega na jovem, que era da nossa igreja, porque tinha várias igrejas ali, e diz a ela assim, ela ficou em pé, hoje Deus está te dando o dom de reboliço espiritual. Essa já enrugaram a testa, né? E aí ela ficou muito feliz, ela foi falando em línguas lá, e todo mundo abraçando, e eu não entendia nada, né? Até então eu nem enruguei a testa, porque não entendia nada dessas coisas, era novo na fé. E acabou nós na volta, voltando para casa, porque o jovem andava muito, né, Éder? Nós andava muito ali. E voltava, aquela caminhada longa, todo mundo junto, parecia um bando. E aí eu, com o meu amigo, ele chama essa jovem, e eu estou do lado ouvindo. E aí ele pega e fala para ela assim, olha, isso que ele disse para você não é bíblico. Porque, primeiro, não tem dom de reboliço espiritual na Bíblia. Pode procurar que não existe isso na Bíblia, né? E outra, só para se pensar na palavra reboliço, desordem, bagunça, não faz sentido isso que ele falou, né? Não faz sentido. Então, o que ele falou, ele foi muito educado com ela, tal. E sabe o que ela disse? Ela falou assim, pode não estar na Bíblia, mas ele é homem de Deus. Se ele disse, então eu recebi esse dom de verdade. Veja, voltando-se para mitos, é o mito do dom do reboliço espiritual que ela acreditou. Ela preferiu dar ouvidos aos mitos ensinados, propagados por aquele falso mestre, ao invés de atentar para a palavra de Deus, que mostra que não existe dom de reboliço espiritual. Então esse é o primeiro antídoto que nós temos aqui no nosso texto, a palavra de Deus. Esse é o antídoto que devemos ter guardado em nossa mente, porque se nós abandonarmos a sã doutrina, nós ou seremos falsos mestres ou seremos enganados por falsos mestres. Vamos para o segundo antídoto contra os falsos mestres. O segundo antídoto contra os falsos mestres é o próprio Espírito Santo. João diz assim, escrevo-lhe estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Veja, aqueles que os querem enganar, os falsos mestres só querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida aqui é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Bem, meus irmãos, se você esteve aqui na semana passada, você deve... Se você não esteve, inclusive, aqui na semana passada, você deve estar se perguntando, tá dizendo que o antídoto contra os falsos mestres é o Espírito Santo. Mas eu estou olhando o texto aqui, não aparece nada escrito Espírito Santo. O pastor tirou isso, o pastor também é falso mestre, está aqui já ensinando coisas que não está no texto. Bem, nós vimos na semana passada que essa expressão, unção, que apareceu no texto da semana passada, é uma referência ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Tá? Então, essa é a ideia, essa parte que está em vermelho para vocês aí. A unção que receberam dele permanece em vocês, dele, do Espírito Santo. E que unção é essa? Que unção é essa que aqueles irmãos e nós também recebemos? Nós vimos na semana passada que a unção do Espírito Santo é aquela que nós recebemos no dia da nossa conversão. No dia da nossa conversão. Inclusive, nós aprendemos que não existe uma pessoa ungida. Não existe um pastor ungido. Não existe um apóstolo ungido. Nós vimos que para João, ou seja, para a palavra de Deus, todo crente é ungido. Então, nós também entendemos na semana passada que existe uma simbologia por detrás dessa palavra. Porque a palavra unção, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos ali no Antigo Testamento o ato de ungir objetos, como os utensílios do templo, por exemplo, e o ato de ungir pessoas, como, por exemplo, o sumo sacerdote, eles eram ungidos. O que significava isso? Qual era o simbolismo por detrás dessa unção? O simbolismo por detrás dessa unção é que tanto aqueles objetos quanto a pessoa que tinha o óleo derramado sobre a sua cabeça, não tinha nada de místico aqui, essas pessoas eram separadas para viver para Deus, servindo do templo, ou aqueles utensílios que são comuns do dia a dia, foram separados agora para um uso especial, um uso sagrado. Essa é a ideia por detrás. Quando nós aplicamos isso a nós, os crentes, nós também fomos separados assim.
Nós também fomos ungidos. Lembre-se que há 2 sermões atrás nós aprendemos que nós não pertencemos mais ao mundo. Nós éramos do mundo, mas nós não pertencemos mais porque o Senhor Jesus nos tirou do mundo, certo? Ele nos separou do mundo. Quando nós pensamos na palavra ungido aplicado a nós nesse sentido, ela aponta para a ideia de que nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós fomos separados para viver para a glória de Deus, para viver de maneira digna e santa nesse mundo. Nós somos ungidos, então, quando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo penetrou o nosso coração, quando fomos, naquele dia, convencidos pelo Espírito Santo, e é nesse momento que nós fomos ungidos, isso é, separados do mundo para Deus. Nós também vimos que essa ideia de unção, ela está presente em outros textos, como, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Paulo diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito. Percebe que no mesmo texto está aqui descrito que nós fomos ungidos e recebemos o Espírito Santo, porque essas coisas aconteceram juntos. A ideia de João nesse texto, então, é afirmar que nós, os verdadeiros cristãos, temos o Espírito Santo e que os falsos mestres não têm o Espírito Santo. Por não ter o Espírito Santo, é que eles não são iluminados, não têm a mente, na verdade eles têm a mente perturbada, Paulo vai dizer isso lá em 1 Timóteo. Tem a consciência cauterizada, porque não foram transformados pela palavra de Deus. Eles são incrédulos, filhos de Satanás, aqueles que conduzem uma sinagoga de Satanás. Essas palavras que eu estou usando, talvez você ache pesada demais, mas elas não são minhas. São palavras emprestadas dos escritores do Novo Testamento. Porque é assim que eles se referiam aos falsos mestres. Então, o falso mestre, literalmente, é alguém que não é ungido. É alguém que não tem o Espírito Santo. Por isso ele é um falso mestre. Porque ele não tem o Espírito Santo, ele não tem a palavra. Se ele não tem a palavra, não tem o Espírito Santo, ele não é convertido. Se ele não é um convertido, ele é um ímpio. Quando nós olhamos lá para Judas 17 e 19, nós percebemos também que os últimos tempos é marcado pela presença de falsos mestres que não têm o Espírito Santo. Judas escreveu assim: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês assim: nos últimos tempos haverá zombadores, falsos mestres, que seguirão seus próprios desejos ímpios. Veja, eles são ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito Santo. Desse modo, meus irmãos, o Espírito Santo em nós é um poderoso antídoto contra as doutrinas dos falsos mestres. Por quê? Porque o Espírito Santo que é responsável por nos fazer lembrar das verdades do Evangelho que nós já aprendemos. É o Espírito Santo que nos faz lembrar das verdades do Evangelho, daquela mensagem que nós ouvimos no princípio. Por isso, quando nós, por acidente, porque deve ser só por acidente mesmo, que você de repente parou, ouviu um vídeo de L. René Kivitz falando que a Bíblia precisa ser atualizada. De repente você parou do nada, sem querer, assim, você caiu num vídeo de David Leonardo afirmando que quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus. Você de repente ouviu ali Caio Fábio, Thiago Brunet, entre outros, e aí naquele momento você... aquilo te causou um arrepio, não de unção, mas de estranhamento. Como? Posso acreditar nisso? Não posso. Mas por quê? Porque talvez em outro tempo você ouvia isso, você gostava disso. Mas agora você não consegue mais, por quê? Por causa do Espírito Santo que habita em você. Ele te faz lembrar que você não é o ponto fraco de Deus, porque Deus não tem ponto fraco. O Espírito Santo te faz lembrar que a Bíblia não precisa ser atualizada, porque ela é a palavra infalível de Deus. É o Espírito Santo. Então, quando nós ouvimos falsos mestres, os nossos ouvidos doem, chega a sangrar na hora, porque nós sentimos o cheiro de heresia. Nós sentimos o cheiro de heresia por 2 razões. Primeiro, isso só vai sentir o cheiro de heresia por essas 2 razões. Então veja aí se você se enquadra aí, senão você vai estar comendo heresia mesmo. Primeiro, você sente o cheiro de heresia porque você é um conhecedor da palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus, você ama estudar a palavra de Deus.
Como vimos no ponto anterior, o Evangelho de Jesus Cristo é essencial contra os falsos mestres. Você é alguém que ama a palavra de Deus? Ela está em alta estima nas suas prioridades? Você realmente gasta tempo com ela? Você se importa com ela? Eu sempre já falei que outra vez, nós temos aula de EBD, onde nós estudamos a palavra de Deus, mas parece que a cama às vezes é mais atraente do que aprender a palavra de Deus. Parece que as nossas prioridades, às vezes, elas não sei o que acontece. Problemas do coração. Sentimos cheiro de heresia pela segunda razão, por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz recordar as verdades teológicas da palavra de Deus que nós aprendemos. Ele não vai revelar nada para você na hora, nenhuma doutrina nova, porque isso acabou lá no Novo Testamento. Ele vai te fazer lembrar das verdades que você estudou, que você aprendeu. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer sem nenhum orgulho, mas nenhum orgulho mesmo, que nós só cremos na sã doutrina hoje por causa do Espírito Santo. Se nós hoje defendemos o Evangelho e amamos o Evangelho, nos deleitamos, por exemplo, em estudar a palavra de Deus, não é porque nós somos espertos, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos como os gnósticos que temos um conhecimento a mais do que eles. É o Espírito Santo que nos fez um dia perceber que estávamos sendo enganados por falsos mestres. É Ele que nos fez perceber que estávamos comendo comida podre, servida por um falso mestre. Eu sei que muitos de vocês, e eu também, foram pastoreados por falsos mestres e talvez você nem conseguia notar que estava sendo alimentado por lixo. Estava te dando lixo para você comer. E você, assim como eu, comia aquilo lá e aquilo lhe parecia tão saboroso. Era a melhor comida do mundo. Você estava comendo lixo, mas era a melhor comida do mundo. Era tudo que você comeu até o presente momento da sua vida. Esse era o seu paladar espiritual. Você se acostumou com isso. Até que um dia, pela graça de Deus, só pela graça de Deus mesmo, você acabou entrando em contato, assistindo algum vídeo na internet. Isso tem acontecido muito. Aconteceu comigo e com muitos de vocês aí que eu sei. Você acabou se deparando com um vídeo na internet de alguém que prega fielmente a palavra de Deus. E você ouviu aquilo, você ficou, em primeiro lugar, chocado, assustado, porque você nunca tinha ouvido algo assim. E aquilo te incomodou. E o Espírito Santo começou a mexer dentro de você de uma forma que você passou a consumir aquilo. Você começou a consumir aquilo e começou a ouvir, procurar mais na internet. Talvez buscou em livros também desse autor, desse pastor que pregou. E aí você passou a semana toda ouvindo aquilo. Você não conseguia não parar de ouvir. Porque aquilo era tão gostoso. Era tão saboroso, porque você comeu lavagem de porco a vida toda, agora alguém te serviu uma picanha suculenta. E você gostou, é claro. Aí você chega domingo, você vai para a igreja. Você voltou para a igreja, para o mesmo lugar de onde você era. E aí quando o pastor começa a vomitar do púlpito aquele lixo de comida, aquela converseira, aquela ladainha para boi dormir, você não conseguiu suportar mais. Aquilo te incomodou. Você não consegue mais comer aquela lavagem, porque aquilo passa a ser intragável para você. Agora que fique claro, nós não suportamos mais os erros dos falsos mestres, não porque nós somos espertos, inteligentes, somos melhores do que eles. Não. Se não fosse o Espírito Santo, ainda hoje estaríamos nos deleitando no meio da lavagem, comendo lixo. E felizes ainda. Com o ouvidinho coçando, feliz. Nós não suportamos mais por causa do Espírito Santo que fez o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo brilhar diante dos nossos olhos. Foi o Espírito Santo que nos serviu um banquete da palavra de Deus um dia. E nós amamos a palavra, amamos essa comida que nós recebemos. É tudo pela graça. Por isso que eu disse, sem nenhum orgulho. Somente com a ajuda do Espírito Santo nós podemos permanecer no Evangelho e usufruir dos resultados que nós estamos, de estarmos firmes no Evangelho. A partir do versículo 28 e 29,
Esses dois versículos, eles funcionam como uma dobradiça. É como uma porta, abre para os dois lados. O versículo 28, ele é basicamente, como eu vou mostrar para vocês, uma conclusão do capítulo 2. O versículo 29 é uma preparação para o capítulo 3. Então nós vamos perceber, aqui no versículo 28, por exemplo, o resultado de permanecer firme no Evangelho. João quer que os seus leitores permaneçam firmes na mensagem que ouviram desde o princípio, a saber, do Evangelho. E agora, ele vai nos ensinar que se permanecermos no Evangelho, permanecer no Evangelho nos prepara para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que João disse. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Está se referindo, evidentemente, ao retorno de Cristo, a sua segunda vinda. Como eu disse a vocês, esse versículo, ele basicamente é um resumo do capítulo 2, como eu vou mostrar para vocês. Veja o capítulo 2 todinho. E se você foi um aluno atento nas aulas de hermenêutica, você deve ter percebido que a palavra permanecer, ela se repete o tempo todo. Inclusive no nosso texto. E eu destaquei, eu espero que você tenha percebido. Vamos lá. Permanecer. No versículo 10, João diz que quem ama, permanece na luz. Versículo 14, a palavra de Deus permanece em nós. Versículo 17, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Versículo 27, a unção do Espírito permanece em nós. Versículo 26 e também 28, permanecemos nele. Tudo isso aqui está no capítulo 2. Mas o nosso texto também traz mostra para nós algumas outras vezes em que a palavra permanecer é destacada. Veja aí, esse é o texto que eu li para vocês. Veja em vermelho. Quantas vezes o verbo permanecer aparece? Com as suas conjugações, evidentemente. 6 vezes aparece aí. Quando um autor bíblico quer destacar algo, quer enfatizar algo, naquela época, eles repetiam. Então, toda vez que você estiver diante de uma repetição num texto bíblico, saiba, o autor está dando ênfase. Hoje nós grifamos, marca-texto, caixa alta. Naquela época não tinha isso. Eles repetiam. Então, a maneira de dar ênfase em algum assunto, algum tema, é repetição. E veja como o verbo permanecer aparece inúmeras vezes. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio, permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio, permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine, mas com uma unção dele recebida, que é verdadeira, não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Qual é a temática de João aqui? Ele quer nos ensinar a permanecer no Santo Evangelho de Jesus Cristo. E a permanência, ela se dá por causa do Espírito Santo que habita em nós. João está deixando claro, meus irmãos, que os crentes que permanecem com confiança em Jesus, que permanecem confiantes em sua palavra, esses aí experimentarão a redenção final. Conforme está registrado lá no capítulo 3, versículo 2, texto que nós vamos ver na semana que vem, que diz assim: seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Nós devemos permanecer nesse mundo caído, permanecer na palavra, permanecer no Espírito Santo, mesmo nesse mundo caído, com a esperança de que Cristo está voltando, e quando isso acontecer, seremos semelhantes a Ele, porque o havemos de ver como Ele é. É importante destacar que essa confiança aqui presente no nosso texto, ela não se baseia no nosso mérito. De jeito nenhum. Não se baseia em nossas obras. Se baseia exclusivamente nos méritos e obras realizadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, na sua primeira manifestação aqui nessa terra. Em resumo, meus irmãos, nós podemos afirmar que a nossa segurança contra os ensinos dos falsos mestres é a persuasão interior provocada pelo Espírito Santo que habita em nós. E esse Espírito Santo fala conosco por meio da sua palavra e somente por meio da sua palavra. Porque a sua palavra
ou o Santo Evangelho, é aquilo que nós ouvimos desde o princípio, palavras citadas por João aqui no nosso texto. As duas coisas, a unção do Espírito e o Evangelho que recebemos graciosamente no dia da nossa conversão, são importantes e nos impulsiona a permanecer firme em Jesus até que Ele volte. Permanecer firme no Evangelho nos prepara, ou seja, nos dá a confiança da tão esperada segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que João começa a falar aqui da volta de Jesus, do seu retorno. E eu tenho uma pergunta para você. Você, de fato, deseja a volta de Jesus? Você anseia pelo grande dia em que o Senhor virá? Bem, se você disser que não, se a sua resposta for negativa, é bem provável que a sua resposta foi assim porque você se tornou amigo desse mundo, inimigo de Cristo. Porque, como vimos 2 sermões atrás, ou você é amigo de um ou amigo de outro, os dois ao mesmo tempo não dá. Então, se você se tornou amigo íntimo desse mundo, a volta de Cristo passa a atrapalhar os seus planos, atrapalhar os seus propósitos. Se você não ama a volta de Cristo, não anseia por isso, existe uma maneira de perceber isso na sua vida, através das suas prioridades, através daquilo que você vai priorizar. Se você tem os pés fincados nesse mundo, vive como amigo deste mundo, certamente a volta de Cristo não é bom para você. Porque vai atrapalhar a sua vida aqui. Seus projetos, seus planos. Tudo que você pensou a vida toda. Você tem uma carreira profissional, você quer terminar os estudos, você quer ter uma quantidade financeira aí, uma quantidade de dinheiro no banco, você tem suas metas. Ah, Jesus, se eu voltar no meio do caminho, eu não vou ter meu diploma tão querido. Eu não vou me casar. A volta de Cristo atrapalha as suas prioridades. E eu digo a você que se as suas prioridades não for o reino de Deus, ou seja, se você não deseja o retorno de Jesus Cristo, isso significa que você não está firmado em Jesus Cristo, nem tampouco no seu Evangelho. Significa que você foi ou está sendo influenciado por esse mundo maligno. Desse modo, você pode cair no mesmo erro dos falsos mestres que eram da igreja, estavam na igreja, como João disse na semana passada, mas não eram um deles. E você pode terminar, conforme o texto diz, envergonhado. Veja a palavra aí embaixo. Tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. O que significa essa palavra envergonhado aqui? Porque essa é uma palavra que pode dar um significado esquisito, diferente. Estou com vergonha da vinda de Jesus. Não é essa a ideia. Você vai perceber que essa expressão envergonhado é usado em vários textos do Novo Testamento para apontar para o juízo de Deus, para a condenação de Deus. Portanto, o que João está dizendo é, quando tenhamos confiança, nós os crentes, nós que amamos o Evangelho, nós que temos a unção do Espírito, ou seja, temos o Espírito Santo, nós podemos ter a confiança e não seremos envergonhados, não seremos condenados diante dele, o juiz, no dia da sua vinda. João nos lembra que a permanência no Evangelho também produz em nós santificação. E agora o versículo 29 é uma preparação para o próximo sermão. Diz assim, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Veja, João começa a mudar o tema agora. É a dobradiça, ele está começando a virar, ele estava para um lado, agora ele vai virar para o outro. O versículo 29, então, está nos preparando para o que João vai dizer no capítulo 3. Ele vai falar da vida santa. Ele vai mostrar para nós que a santidade é o fruto natural de uma fé protegida e bem nutrida. Como disse anteriormente, é apenas uma introdução. E eu não vou me aprofundar aqui, porque nós vamos fazer isso na próxima semana, senão dá mais um sermão aqui. Tá? Mas é importante que você entenda o contexto dessa afirmação de João aqui. Eu preciso lembrá-los do contexto. Você deve se lembrar, de forma bem resumida aqui, o gnosticismo defendia, uma ala do gnosticismo, que você podia viver a sua vida de qualquer maneira, sem levar em conta a santidade de Deus, sem viver uma vida santa, porque entendiam que a matéria, o corpo, vai ser destruído mesmo, então vamos aproveitar os prazeres desse mundo. Era isso que os falsos mestres estavam defendendo dentro da igreja lá em Éfeso.
E agora João vai dizer, olha, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Esses gnósticos que não praticam a justiça, que vivem de qualquer jeito, não levam em conta a santidade de Deus, lembra-se, eles não têm a justiça de Deus sobre eles. Porque eles não têm o justo juiz. Para a gente concluir. Eita, calma, concluindo não. Tá aí. Meus irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, nós entendemos claramente que Deus não deseja que nós, seus filhos, vivamos de forma confusa, inseguros e enganados. Esse não é o plano de Deus para nós. Deus quer que nós não vivamos assim. Ele nos chama para permanecer na verdade. É a batalha, é a guerra contra a verdade. O Senhor nos chama a vivermos firmados na sua palavra. A vivermos guiados pelo Santo Espírito. Como vimos, a palavra e o Espírito são antídotos poderosos contra os falsos mestres, porque nos fortalecem, nos conduzem até o fim. Mas talvez haja entre nós alguém que ainda não experimentou essa segurança, exposta por João no versículo 29. Talvez haja alguém que ainda não tem certeza de que está firmado em Cristo, não tem certeza de que se morresse agora, estaria condenado ou estaria com Cristo. Talvez há alguém que escutou tantas vozes de falsos mestres na vida toda e nunca decidiu, até então, ouvir a voz do bom pastor, Jesus Cristo. A verdade, meus irmãos, é que não existe proteção contra o engano, a não ser no relacionamento íntimo e pessoal com Jesus e com a sua santa palavra. Porque afinal, Ele é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele é o único caminho para o Pai. Ele é a única vida. E Ele é o único que pode transformar o nosso coração. Por isso, sem Cristo, qualquer pessoa pode ser facilmente enganada. Talvez você foi enganado por muito tempo. Talvez ainda hoje você está sendo enganado. Mas com Cristo, mesmo o mais fraco do cristão, o mais fraco cristão se torna muito forte. Por quê? Porque ele tem Deus, ele tem a palavra, ele está firmado em Deus e na palavra. Por isso, se hoje o Espírito Santo está tocando no seu coração, chamando você a voltar-se para Ele, para Jesus, não faça como os israelitas em Meribá, não endureça o seu coração. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo ou se está afastado, você precisa saber que você precisa voltar. E esse é o momento para você voltar para Ele. Portanto, se arrependa dos seus pecados. Se volte para Cristo. Porque senão você será envergonhado quando estiver diante de Cristo, quando Ele voltar. João nos diz no versículo 24, quem permanece no Filho, permanece também no Pai. Se você não tem o Filho, que é Jesus Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador, você não tem o Pai. E a Bíblia descreve você, na verdade, como inimigo do Pai. Se você deseja realmente entregar a sua vida a Jesus, você pode fazer isso agora. Se você deseja se reconciliar com Ele, você pode fazer isso agora. Você pode orar nesse momento, pedindo perdão por seus pecados, confessando que você tem vivido uma vida afastada diante dEle, confessando que você passou a sua vida toda distante dessa verdade que você ouviu hoje, que é importante. Você pode dizer com suas palavras para o Senhor que você quer a partir de hoje caminhar com Ele. Que você quer a partir de hoje talvez se reconciliar com Ele. Esse é o tempo. Quem tem a palavra, quem tem o Filho, tem o Pai. E para nós que já somos do Senhor, que cremos já em Jesus Cristo, que agradecemos a Deus pela sã doutrina, para nós então que este texto seja um chamado para permanecermos na palavra de Deus. Para vivermos cheios dele, do Espírito Santo e de sua palavra, que sejamos aqui uma igreja firme, resiliente, vigilante e acima de tudo santa. E que sejamos uma igreja que aguarda
ansiosamente a vinda gloriosa do nosso Senhor. Que nós, como cristãos, possamos orar assim: Senhor, eu sei que estás assentado, reinando no trono para sempre. Sei, porque és soberano. Sei que nesse momento o Senhor está cercado de anjos e do seu povo que estão nesse momento te louvando. Mas também, Senhor, peço-te que lembre-se de mim, porque nós aqui ansiosos esperamos a tua volta. Nós, como teu povo, aguardamos aquele grande dia, o dia em que o Senhor virá, o dia em que contigo estaremos para todo sempre. Que a esperança do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo esteja vivo mais do que nunca no seu coração, porque a ausência desse desejo ardente pela volta de Cristo revela muito mais que o nosso coração está voltado para esse mundo do que para Cristo. Vamos cantar uma música que vai falar exatamente sobre a volta de Jesus Cristo, para que isso encoraje o seu coração a pensar mais sobre o retorno do seu Senhor com muito carinho, porque essa vai ser a melhor coisa que vai acontecer na nossa vida.